Imagine acordar com o sol nascendo devagar sobre as colinas áridas de Canaã. A brisa da manhã ainda é fria, cortando a pele enquanto o silêncio da madrugada vai sendo quebrado pelo mugido de um boi e o tilintar distante de um rebanho. O cheiro de fumaça já invade o ar. Uma serva acende o fogo, prepara a massa de pão amassada na noite anterior, enquanto outra sai com o cântaro à cabeça em direção ao poço. É ali, no meio do deserto, que se ergue a casa de Isaque e Rebeca. Mas chamar de casa talvez não traduza bem o que se vê. São tendas grandes, robustas, firmadas por estacas e cobertas com peles de animais, camelo, bode, ovelha. Dentro, tudo tem um propósito. Tapetes que cobrem o chão batido, tecidos finos que dividem os espaços, jarros de barro cuidadosamente alinhados com azeite, farinha, vinho, um cheiro de terra e lã embebido em tudo. Isaque, agora chefe do clã, herda não só as promessas de Abraão, mas também sua rotina nômade, seu estilo de vida movido pelo vento e pela direção de Deus. Rebeca, com sua postura firme e voz decidida, governa os servos e organiza os mantimentos. É respeitada, não por imposição, mas por presença. O lar é marcado por papéis bem definidos, tradições rígidas e uma fé que se sente até no silêncio. E por mais que o acampamento pareça pacato ao olhar externo, o que acontece entre aquelas tendas é tudo, menos simples. Jacó e Esaú, os gêmeos, crescem num ambiente carregado de tensão invisível. Um pai que ama o filho forte e caçador. Uma mãe que prefere o filho quieto e reflexivo. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Famílias onde o amor existe, mas não da mesma forma para todos. É curioso pensar como essa dinâmica antiga ecoa nos dias de hoje. Já sentiu que alguém da sua casa era o preferido? Se sim, você não está só. As histórias mais antigas da humanidade também carregam esse tipo de dor. E no meio disso tudo, as promessas de Deus não se perdem. Elas continuam, mesmo entre ciúmes, escolhas erradas e silêncios prolongados. Ali, entre peles costuradas e refeições simples ao redor de uma fogueira, crescia uma família destinada a carregar um nome que ecoaria por gerações. Curiosamente, alguns estudiosos dizem que os próprios hábitos domésticos de hoje, como dividir tarefas ou mesmo as tensões familiares, têm raízes nas casas como a de Isaque e Rebeca. Impressionante, não? Às vezes, a origem de um conflito que você vive pode estar em algo que vem se repetindo há séculos. E falando em raízes, você já se perguntou de onde vem a sua história? Talvez seja um bom momento para refletir sobre isso. E quem sabe, compartilhar aqui nos comentários alguma memória marcante da sua infância. Afinal, cada casa tem sua própria narrativa. E talvez a sua seja mais parecida com a deles do que imagina. Enquanto a luz do dia se fortalece e as tendas ganham vida com os passos apressados dos servos, Rebeca observa os filhos de longe. Ela enxerga além do que os olhos mostram. Jacó, sempre por perto, atento aos detalhes, às palavras, aos gestos. Esaú, sempre voltado para fora, para o campo, para o cheiro da caça e da liberdade. Dois irmãos, dois futuros, duas batalhas silenciosas acontecendo sob o mesmo teto, ou melhor, sob as mesmas peles. Rebeca sabe que há algo maior em jogo. A promessa que recebeu de Deus ainda ecoa em seu coração. O mais velho servirá ao mais novo. E mesmo que isso contrarie as tradições da época, onde o primogênito era o herdeiro natural de tudo, ela guarda aquilo em silêncio, como quem carrega uma semente dentro de si. É curioso como, mesmo vivendo numa estrutura patriarcal, muitas decisões eram moldadas por mulheres como ela, firmes, discretas, determinadas. Talvez por isso, até hoje, muitas famílias se sustentam no equilíbrio invisível que uma mulher proporciona. E falando em equilíbrio, você já percebeu como certas vozes dentro de casa têm mais peso que outras?
Talvez na sua família tenha sido assim também. Às vezes, quem parece estar nos bastidores é quem realmente decide o rumo da história. Na casa de Isaac e Rebeca, isso era palpável. O dia segue e o cheiro de carne assada se mistura com o da poeira levantada pelos animais. A hospitalidade é sagrada. A qualquer momento pode surgir um viajante, um servo de outro clã, ou até mesmo um emissário. A tradição manda acolher, oferecer água, descanso, alimento. E isso não é só cortesia. É cultura, é mandamento, é identidade. Dentro da tenda, enquanto a comida é repartida, histórias são contadas. Relatos de Abraão, de milagres, de promessas. Crianças ouvem de olhos arregalados. Adultos silenciam em respeito. Porque naquela época, palavra tinha peso. Era como pedra. Uma vez lançada, marcava. E talvez isso ainda seja verdade. Quantas vezes uma frase dita dentro de casa molda o que pensamos sobre nós por anos? Palavras têm o poder de sustentar ou de destruir lares. Por isso, vale pensar: o que tem sido falado dentro da sua casa? Já ouviu algo que nunca esqueceu, para bem ou para mal? Se quiser, compartilha aqui. Sua vivência pode ecoar na vida de alguém como essas histórias ecoam até hoje. À medida que o sol alcança o ponto mais alto do céu, o calor se torna intenso. As sombras das tendas tornam-se refúgios preciosos. Isaac, silencioso, senta-se à entrada, como seu pai fazia. Em suas mãos, um cajado simples, mas carregado de história. Ele pensa no passado. Pensa no dia em que quase foi sacrificado por Abraão, no Monte Moriá. Aquilo o marcou de forma irreversível. E talvez seja por isso que seu jeito é contido, quase introspectivo. Isaac não é um patriarca de grandes palavras, mas de memórias profundas. Cada gesto dele carrega uma herança. Rebeca, ao seu lado, sente esse silêncio. Eles não dizem, mas sabem. Ali, mesmo em meio a tarefas do dia, há um legado sendo repassado. Porque família, para eles, não era só laço de sangue, era missão, era continuidade de algo que começou antes deles e que seguiria muito além. E esse senso de continuidade moldava tudo. Como ensinavam os filhos, como tratavam os servos, como oravam. Sim, a oração era constante. Não como rituais longos e formais, mas como conversas com Deus, entre uma tarefa e outra, entre recolher grãos e preparar o jantar. Talvez seja por isso que muitas pessoas, mesmo sem perceber, ainda hoje busquem esse tipo de conexão no meio da correria. Uma pausa silenciosa, um pensamento sussurrado, uma saudade de Deus que nem sempre tem nome. Na casa de Isaac e Rebeca, essa presença divina era quase física. Ela estava na comida, na sombra da tenda, no olhar de um pai sobre o filho. E talvez você já tenha sentido algo assim também. Um momento em que, mesmo sem explicação, sentiu que não estava sozinho, que havia algo maior te guiando. Se isso já aconteceu com você, é porque o que foi vivido naquela época ainda pulsa hoje. Nada se perdeu, tudo se transforma. E falando em transformação, já pensou em fazer parte de algo que continua ecoando? Talvez essa seja a hora de você se juntar a essa história viva, como quem entra numa tenda antiga e se senta para ouvir. Então, se essa narrativa tem tocado você de alguma forma, não deixe passar. Fique com a gente. Sua presença aqui também faz parte desse legado. O fim da tarde começa a atingir o céu com tons de cobre e ouro. As tendas projetam sombras longas sobre o solo seco. Jacó está moendo grãos, concentrado, enquanto Esaú retorna do campo, exausto e faminto, com o cheiro da terra e da caça grudado na pele. É nesse instante que o destino começa a tomar forma. Um prato de ensopado, simples e vermelho, se torna o símbolo de uma escolha impulsiva. Esaú, movido pela fome, vende sua primogenitura. Não percebe o peso do que está fazendo, porque às vezes, em meio à pressa e ao cansaço, entregamos o que temos de mais precioso por algo passageiro.
Quem nunca cedeu a um impulso e se arrependeu depois? Essa cena, aparentemente comum, guarda uma verdade profunda: o valor das decisões cotidianas. Nem sempre o que parece pequeno é insignificante. E às vezes, o que você despreza hoje pode ser exatamente o que vai te faltar amanhã. Jacó, atento, entende isso. Ele valoriza a bênção, mesmo que seu jeito de conseguir não seja o mais honesto. Há ambição, sim, mas também há um senso de propósito que arde dentro dele. E por mais contraditório que pareça, é exatamente nas falhas humanas que Deus começa a traçar seus planos. Isso acontece na sua casa também. Entre erros e acertos, há uma história sendo escrita. E se você parar para pensar, talvez sua família esteja vivendo exatamente esse tipo de capítulo agora. Confuso, cheio de tensão, mas repleto de significado oculto. O cair da noite traz o cheiro das brasas sendo reacendidas, da refeição compartilhada, das vozes que baixam o tom. As estrelas começam a surgir, e com elas as promessas que um dia foram feitas a Abraão e agora repousam sobre Isaque. Você já parou para pensar em que promessas foram feitas sobre você? Sobre sua casa? Talvez seja o momento de retomar algo que ficou esquecido. E falando em retomar, se essa história está despertando em você memórias, sensações, perguntas ou até saudades, escreva. Compartilhar sua história aqui pode ser o primeiro passo para reencontrar aquilo que nunca deveria ter sido perdido. A noite cobre o acampamento como um manto espesso, e o som do vento tocando as lonas das tendas parece sussurrar segredos antigos. Dentro, as lamparinas de óleo tremeluzem, projetando sombras dançantes nas paredes de tecido. Rebeca observa Jacó em silêncio. Há algo nele que a inquieta e a fascina. Ela conhece aquele olhar, o mesmo que viu em si mesma quando decidiu deixar sua casa, ainda jovem, para seguir com o servo de Abraão rumo ao desconhecido. O mesmo olhar de quem sente que carrega um destino maior, mesmo sem entender como vai chegar lá. E é nesse silêncio entre mãe e filho que se forma uma aliança velada. Rebeca não esqueceu o que ouviu de Deus durante a gravidez. Ela acredita que a bênção precisa ir para Jacó, mesmo que isso vá contra o coração de Isaque. Isso mostra como, às vezes, proteger um propósito exige decisões que parecem erradas aos olhos dos outros. Quantas vezes você já precisou tomar uma atitude difícil, acreditando que era o certo? É nesse ponto da história que entendemos: amar não é sempre agradar. Às vezes é guiar, mesmo com lágrimas nos olhos. O tempo passa devagar nas tendas. As refeições são simples, mas cheias de significado. Cada pedaço de pão repartido é um lembrete da provisão divina. Cada jarro cheio é testemunho de cuidado. E no meio dessa rotina árida e sagrada, os filhos crescem, nem sempre se entendem, nem sempre se respeitam, mas carregam o mesmo sangue, a mesma história, a mesma promessa. É como se o destino tivesse colocado cada um no lugar exato, mesmo entre atritos e desencontros. E talvez seja assim também na sua vida. Talvez você esteja tentando entender por que certas pessoas estão no seu caminho, por que certos conflitos surgem dentro da própria casa. A verdade é que, às vezes, os maiores planos de Deus se manifestam exatamente nos lugares mais desconfortáveis. E quando tudo parece confuso, quando a dúvida cresce, é ali que a fé precisa ser lembrada. A mesma fé que manteve Rebeca firme, mesmo sem ter todas as respostas. Talvez seja essa fé que você precise reacender agora. E se esse pensamento te tocou, se em algum momento dessa história você se viu refletido em algum personagem, talvez seja a hora de ficar mais perto, de acompanhar cada passo, como quem se senta à beira do fogo para não perder nenhum detalhe. Porque quando a gente reconhece nossa própria história dentro de outra, é sinal de que algo muito maior está sendo revelado. O tempo entre aquelas tendas não se media por relógios,
mas por sinais: o céu, os ciclos da lua, o balido das ovelhas, a secura da terra. E em meio a esse compasso ancestral, Rebeca começa a tramar em silêncio o momento decisivo. Fazer com que Jacó receba a bênção que Isaque pretende dar a Esaú. É uma decisão arriscada, que carrega dor, ruptura, consequências. Mas, aos olhos dela, é também fidelidade ao que Deus revelou. Jacó hesita, teme ser amaldiçoado, não abençoado, mas confia na mãe. E talvez você também já tenha confiado em alguém mesmo sem entender os caminhos. Às vezes, nossa história é guiada pela coragem de quem veio antes, pela fé de quem nos criou. A cena é tensa, peles de cabrito nos braços e no pescoço, um prato preparado com pressa, um filho entrando na tenda do pai cego, fingindo ser o irmão. Cada palavra pesa, cada gesto é definitivo. Isaque, desconfiado, pergunta, toca, cheira e então abençoa. Dá a Jacó o que pertencia a Esaú. A bênção, naquela cultura, não era só palavras bonitas. Era uma transferência espiritual, um destino selado, um futuro inteiro liberado numa fala. E isso muda tudo. Quando Esaú descobre, grita de dor. Um grito que atravessa o tecido das tendas e ecoa na alma da mãe. Rebeca chora em silêncio. Jacó precisa fugir. O lar que antes protegia, agora ameaça. E talvez você já tenha vivido essa ruptura, quando algo que era refúgio se torna lugar de partida. Quando o próprio lar já não abriga mais. Mas até nesses momentos, há uma direção maior sendo traçada. Porque às vezes, o que parece perda é só o início de um chamado. É curioso pensar que, mesmo em meio a engano, fuga e dor, Deus não cancela sua promessa. Ele reconstrói, ele reposiciona. E talvez você esteja precisando acreditar nisso agora. Que não importa o quanto tudo parece bagunçado, há um plano que continua de pé. E se essa história está tocando alguma parte escondida do seu coração, talvez seja o momento de se juntar a esse caminho. Seguir com a gente, continuar ouvindo, refletindo. Porque quem caminha em histórias como essa, raramente volta igual. A noite seguinte à fuga é longa, e o silêncio que antes era familiar, agora pesa como pedra nos ombros de Rebeca. Ela sabe que talvez nunca mais verá Jacó, que sua escolha custou caro, mas ainda assim, acredita. A fé dela não é rasa. É uma fé costurada ao longo dos anos, entre orações murmuradas e lágrimas escondidas. Isaque, por sua vez, parece menor, esvaziado, como se só então percebesse o quanto a bênção dita não pode ser desfeita. Mas mesmo ali, no meio da fratura, algo muda nele. Ele chama Jacó novamente e desta vez abençoa de livre vontade. A partir dali, a herança espiritual está confirmada. E isso mostra que até quem erra pode reencontrar o caminho. Que o perdão às vezes não vem em palavras, mas em gestos silenciosos de aceitação. Jacó parte sozinho, com medo, mas também com algo novo no peito. A certeza de que carrega um propósito. E nesse ponto da história, entendemos que a verdadeira bênção não isenta do sofrimento. Ela atravessa o deserto com você. Ela anda junto na saudade, no arrependimento, no recomeço. E quem nunca recomeçou, quem nunca olhou para trás e desejou fazer tudo diferente? A diferença é que, com Deus, até o erro vira ponte. No caminho, Jacó dorme em meio às pedras e sonha com anjos subindo e descendo do céu. Um sonho que o marca. Ele acorda e diz: este lugar é terrível. É a casa de Deus. Mesmo no meio do nada, Deus se faz presente. Isso nos lembra que a presença divina não está em paredes, mas em encontros. E talvez você precise de um encontro assim. Algo que transforme o ordinário da sua rotina em algo sagrado. Algo que te lembre que você também carrega uma promessa, mesmo em dias confusos. E se esse pensamento mexeu com você, se tocou algo que você não sabe explicar, talvez seja a hora de permanecer com a gente. Tem mais nessa história. E talvez,
no próximo passo, esteja a resposta que você nem sabia que estava procurando. Os anos passam como o vento que sopra sobre as tendas que ficaram para trás. Jacó agora está longe, em terras de parentes distantes, construindo sua própria história. Mas as marcas da casa de Isaque e Rebeca seguem com ele. O cuidado da mãe, a bênção do pai, a sombra do erro, tudo isso agora o molda enquanto ele amadurece em terra estranha. E enquanto ele aprende, Rebeca envelhece. O tempo deixa seus sinais no rosto, nas mãos, no olhar distante. Ninguém sabe exatamente quando ela parte, mas seu legado permanece como perfume que fica no ar, mesmo depois da presença. Talvez isso te lembre alguém, uma avó, uma mãe, alguém que foi pilar na sua história e que hoje vive em memórias, em gestos repetidos, em palavras que você ainda escuta sem ouvir. Porque o que é verdadeiro nunca desaparece por completo. Isaque, mais velho, vive seus dias em silêncio. Ele já não se move como antes, mas guarda no olhar uma profundidade que só quem viu Deus agindo de perto consegue ter. E mesmo depois de tudo, sua casa permanece firme, porque foi construída não apenas com peles e estacas, mas com promessas. E talvez esse seja o segredo das casas que duram. Não é a estrutura, é o que se vive dentro. É o que se crê, o que se ensina, o que se escolhe guardar. E falando nisso, pense agora na sua casa. Quais promessas te sustentam? Quais escolhas você tem feito que vão ecoar nos que virão depois de você? Talvez seja o momento de reconstruir, de perdoar, de recomeçar. Como Isaque fez, como Rebeca usou, como Jacó aprenderia a fazer, e se essa história tem te inspirado, se de alguma forma te fez olhar para sua própria vida com mais clareza, permanece com a gente. Porque cada detalhe a seguir pode ser a chave para algo que você nem imaginava que precisava ouvir. E assim, entre tendas batidas pelo tempo e corações marcados por escolhas difíceis, se desenha a história da casa de Isaque e Rebeca. Uma casa real, cheia de conflitos, silêncios, decisões ousadas e fé que atravessa gerações. Não foi uma família perfeita, foi uma família escolhida. Escolhida não por mérito, mas por propósito. Porque Deus nunca trabalhou com personagens impecáveis, mas com corações dispostos. A história deles nos lembra que bênção não é ausência de dor, mas presença de sentido. Que mesmo em lares divididos, ele planta sementes eternas. Rebeca não viu o reencontro dos filhos. Isaque talvez não entendeu por completo os caminhos que se abriram depois de sua bênção. Mas a promessa seguiu viva. E isso nos ensina algo precioso. Nem tudo que você começa verá terminar, mas ainda assim vale a pena semear. Jacó, o enganador, se tornaria Israel. Um novo nome, uma nova história. A partir de uma casa cheia de falhas e fé, talvez a sua casa também esteja assim, entre o que já foi e o que ainda vai ser. E você esteja no meio, tentando entender o seu papel. Acredite, mesmo com tudo isso, há promessa sobre você. E agora que você chegou até aqui, é porque algo te tocou. Então faz o seguinte, se essa história despertou algo dentro de você, se você sentiu que ela tem valor, não guarda só para si. Se inscreve no canal agora, comenta o que mais te marcou e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar juntos essas histórias que ainda falam com a alma, que nos lembram de onde viemos e, principalmente, para onde estamos indo.